O tema da mensagem de hoje é satisfeitos e famintos. Fiquei muito feliz que o pessoal da música ministrou uma canção que Deus tem falado ao nosso coração. E creio que é até para um novo tempo que a gente está vivendo. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de estarmos em tua casa, ouvindo da tua palavra, Pai. Te pedimos, Jesus, comunica a tua palavra ao nosso coração essa noite, Pai. Senhor, queremos ser tocados pela tua presença essa noite, Pai. Libera, Senhor, fome de Deus aqui essa noite, em nome de Jesus, Pai. Que possamos estar atentos, repreendemos toda distração, Pai. Senhor, fala tremendamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fica ligado aí, hein? Conversa comigo não. Como eu geralmente quando eu ministro, né, eu gosto de ministrar como se fosse com os slides, né? Mas essa palavra, Deus permitiu que fosse assim, porque praticamente ela foi surgindo conforme eu fui conversando com algumas pessoas. Eu estava conversando com o Ericon lá na Estação do Suco, falando sobre isso, falando um pouco que Deus tem falado ao meu coração. Enquanto eu falava com ele, eu não tinha praticamente nada anotado da palavra. Eu falei, não sei se você lembra disso. Eu falei, calma aí que eu preciso falar um negócio. Aí eu peguei o celular, fui para anotar as coisas que estavam sendo ministradas no meu coração. Então, é um pouco diferente, né, do que eu venho ministrando. Mas o tema é satisfeitos e famintos. A gente vem falando sobre isso, né? Sobre se estar satisfeito em Cristo Jesus. Mas essa noite eu quero focar sobre na fome de Deus. A gente ter fome do Senhor. A gente ter zelo pela presença de Deus. E o primeiro texto, eu vou ler alguns, mas o primeiro texto que eu vou ler é Salmos 34. Abriu aí para mim. Versículo 8. Que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, somente até aí. Algumas versões antigas falam, provai e vede que o Senhor é bom, a bondade do Senhor. Há um convite essa noite do Senhor para a gente provar dele e experimentar da bondade de Deus, experimentar de um Deus que é bom, de um Deus que é imutável, um Deus que é eterno, infinito. Provai e vede que o Senhor é bom. E a fome de Deus, vamos falar um pouco sobre o que é ter fome, o que é fome. A fome de Deus, ela é consequência de quem prova dele. Não tem como eu ter fome de Deus sem experimentar dele, sem ser tocado pela presença dele. Não tem como. Não tem como. Porque à medida que o Senhor vai nos tocando, à medida que a gente vai se satisfazendo no Senhor, vai crescendo em nós um anseio e um desejo de conhecer mais o Senhor. E eu quero falar um pouco sobre isso. O que é fome? O que é ter fome de Deus? E fome de Deus é a resposta que nós damos ao desejo de Deus se revelar. A fome de Deus, está fechando toda hora aqui. A fome de Deus é a resposta que nós damos do desejo do Pai de se tornar conhecido entre nós. Há um desejo de Deus se tornar conhecido e adorado. Há um desejo de Deus de se tornar conhecido e adorado entre nós. Há um desejo do Senhor. O propósito da criação do homem, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o desejo de Deus
de se relacionar com o homem, há um desejo no Senhor. E à medida que a gente conhece o Senhor, à medida que a gente experimenta dele, há um anseio no nosso coração de conhecer mais. Há um desejo no nosso coração de descobrir algo. Só que, ao longo dessas férias que a gente teve, algumas coisas foram surgindo no nosso coração, e uma delas é precursores. Precursores são aqueles que experimentam, escutam, provam algo antes, que viram algo antes. E eu creio que chegou o tempo que Deus vai levantar precursores em nosso meio. E esse não é o foco da nossa pregação. Talvez em uma outra oportunidade a gente vai falar melhor sobre precursores. Mas essa noite eu quero falar mais sobre a fome que esses precursores têm. A fome, o desejo. E olha só como esse desejo de conhecer o Senhor, ele é insaciável. Ele nos satisfaz, mas desperta em nós um desejo de conhecê-lo. Olha só que lindo, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, Paulo, ao escrever essa carta aqui, no capítulo 3 que a gente vai ler, Paulo estava preso. Paulo estava passando alguns problemas. Filipenses é uma das cartas da prisão de Paulo. Paulo estava preso, sozinho, escrevendo para uma igreja livre. Paulo, que foi tocado pela glória de Deus, preso, escreve para uma igreja, escreve para os cristãos livres. Olha o que Paulo diz, capítulo 3, verso 10, diz assim, olha, o anseio e a fome de Paulo aqui nos constrange. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o anseio de um homem que foi encontrado pelo Senhor. Olha o desejo do homem que tem fome de Deus, preso nas adversidades que ele encontrou, fome de Deus, fome do Senhor. E sabe qual é um dos maiores problemas nossos? É falta de fome de Deus. Quando nos deparamos com os problemas das nossas vidas, quando nos deparamos com as adversidades, dificuldades, começamos a nos preocupar, começamos a achar que tudo está para se perder. É porque deixamos de ter fome de Deus. Porque a fome de Deus, de conhecer a Deus, nos lembra de quem Ele é, da soberania dEle. Precisamos ter fome do Senhor, amado. Precisamos ter um desejo de experimentar mais do Senhor. Não podemos nos acomodar, achar que já o conhecemos. Paulo aqui preso, foi tocado pela glória de Deus. A gente falou isso o ano passado inteiro. A caminho de Damasco, decidido perseguir os cristãos, teve um encontro com a glória de Deus. Só alguém com fome de Deus, nessa real situação de Paulo, falaria algo: quero conhecer a Cristo. Aonde está a sua fome? É aí que eu quero chegar. Porque todos nós temos fome de algo. Mas de que você tem se alimentado? Talvez você ache que seja muito difícil responder essa pergunta, mas essa pergunta
talvez não seja tão difícil de ser respondida. Quer saber o que você tem fome? Na sua vida, é só você parar para analisar o que tem mais prosperado, o que tem mais dado certo na sua vida, o que tem mais consumido a sua atenção. Isso é a tua fome. E o alerta dessa noite é para que nós possamos ter fome do Senhor, amado. Desejo em conhecer a Cristo. Desejo em estar satisfeito no Senhor, mas faminto. Desejo de experimentar algo do Senhor. Algo novo. O problema é que a gente paralisa a nossa caminhada com o Senhor, para o nosso trajeto, porque a gente começa a se alimentar de outras coisas que não é a presença do Senhor. E a minha oração é que se levante pessoas com zelo pela presença do Senhor, aqueles que têm fome de Deus, aqueles que têm um desejo de conhecer ao Senhor, que zelam pela casa e pela presença do Senhor. Porque, como eu falei anteriormente, se cremos que Deus vai levantar uma juventude precursora, se cremos que Deus vai levantar homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, se cremos na palavra, que é viva e eficaz e é verdade, que fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, precisamos entender que é a manifestação daqueles que têm fome de Deus. Porque fome gera fome. Ter fome de Deus gera fome em nós e tornando o nome do Senhor conhecido. Só que não tem como eu falar de algo que eu não experimentei. Não tem como você falar e tornar o nome do Senhor conhecido de algo que você não experimentou. Não tem como você falar de fome de Deus se você não sente fome de Deus. Não tem como eu indicar um hambúrguer e falar, vai lá no Fábio Lanches, aquela moral, e come um hambúrguer tal. Me fala o nome de um hambúrguer bom lá que eu não sei. Quê? Boladão? Boladão. LC Boladão. Boladão. Falar, come lá, pede um hambúrguer, Elvis. Boladão, se eu nunca comi, com que propriedade eu tenho para falar que aquilo é bom? Como eu posso falar que Deus é bom se eu não tenho um relacionamento, se eu não o provei do Senhor? Como eu posso cantar sobre a bondade de Deus se eu não provo dele, amados? O problema é que a gente está se satisfazendo com muito pouco. Eita, quase que não sai. Quase que eu falei em línguas aqui. Está se satisfazendo com coisas tão pequenas, com tão pouco, ficando satisfeito apenas com um culto de juventude. Meu Deus, o culto foi uma bênção, estou satisfeito nele. Não! Isso aqui é para poder fazer você ter mais fome do Senhor, você olhar e falar, eu quero isso, eu quero mais a presença do Senhor. Amados, não vai sair de moda fechar a porta do nosso quarto e buscar a Deus. Precisamos ter um anseio de conhecer ao Senhor. Essa é a pregação do Evangelho, tornar o nome do Senhor conhecido. Mas não tem como eu falar de algo que eu não conheço. Não tem como eu falar de fome de Deus se eu não tenho um desejo. E o que eu mais escutei nesses 11 anos aí que eu estou liderando juventude, jovem, adolescente, poxa, eu tenho tanta dificuldade de ler a Bíblia. Poxa, eu sinto tanta dificuldade de orar. Eu tenho tanta dificuldade, sabe, de ter um tempo de oração. Poxa, pastor, eu não sei nem a última vez que eu jejuei. Poxa, eu tenho tanta dificuldade. Eu não consigo, sabe por quê? Te falta fome de Deus, te falta fome,
Porque na medida que nós experimentamos do Senhor, há um desejo no nosso coração de conhecer quem é eterno. E o problema é que a gente está se satisfazendo com pouco, amado. Com um culto muito legal, um louvor muito bacana, mas não é somente isso que Deus tem para nós. Para de terceirizar a tua vida espiritual. Eu vou lá, me alimento com a palavra que o pastor prega e pronto, eu estou satisfeito nele. Não! Deus, quando cria o homem, Deus visitava Adão e Eva. Há um anseio de Deus de se revelar para nós. Há um desejo do Senhor de se revelar para nós. Há um anseio que a gente entenda que a gente precisa andar com o Senhor. E a gente cantou aqui, por isso que eu fiquei muito feliz. Apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar, amado. Tem muita gente aqui que sabe muito de Deus, cresceu na igreja, sabe um monte de versículo decorado, já experimentou coisas, mas a fome já não é mais a mesma. A falta de fome é doença. É problemático, faz mal. Quando a gente fica doente, o que acontece? Na maioria das vezes assim, o que acontece? Sem apetite, não quero comer não. A falta de fome demonstra que talvez você esteja doente, espiritualmente falando. Pelo amor de Deus, amados. Não podemos viver a nossa vida com falta de fome de Deus, amado. Não há mais tempo para a gente falar, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de fazer isso. Amados, em nome de Jesus, que nós possamos ter fome do Senhor, desejo de conhecer ao Senhor, vir para o culto, porque nós queremos ser tocados pelo Senhor. Encontrar com os nossos irmãos, porque na multiforme sabedoria de Deus, Deus se revela para nós. Mas tratamos tudo como tão pouco, tão fácil. Comemos pouquinho, talvez come uma porcaria e acha que está fazendo devocional. Não, mas é só isso aqui, eu estou fazendo meu devocional, e está se desfazendo com isso. Crente miojo, amado, come uma porcaria, 3 minutos e pronto, fiz o meu devocional com Deus. Por isso que não muda, por isso que não tem transformação, porque não há um anseio de conhecer ao Senhor. Um desejo de conhecer ao Senhor, amado. O que você tem fome? O que você está buscando? Porque eu não sei o que você tem, mas o que para você, preste bem atenção aqui, por favor. O que para você é ter uma vida bem-sucedida? O que para você é uma vida boa? Pensa aí. O que para você é isso? Pensa, tira um minuto para pensar. O que seria uma vida boa para você? Pensa. Se a tua resposta não é uma vida conhecendo ao Senhor, segundo o Evangelho de João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor, você precisa repensar algumas coisas. Porque as nossas afeições estão em coisas terrenas, passageiras. Ter uma vida boa é eu me casar, ter minha casa, um carro rebaixado, 3 quilos de turbo, ter um computador com uma RTX 4090, meu Deus, com 64 de memória, meu Deus, com Play 5 pronto para jogar GTA 6, um iPhone 29, é ter isso, ter aquilo, amado, tudo isso é passageiro. Eu tenho umas viagens na minha cabeça, assim, se você andar comigo mesmo, você vai ver que eu não, falta alguma coisa. E eu estava no banheiro,
fazendo número 1, e estava diante de Deus, amado. Eu estava pensando assim, cara, se Jesus não voltar, um dia alguém vai usar esse vaso aqui, não vai saber nem que eu existi. Olha que viagem. Estou sofrendo tanto para pagar uma casa, uma parcela de uma casa. Vai passar um tempo e não vai saber nem de mim. Porque meu filho pode vender, pegar e vai estar usando aqui, esse vaso. Esse vaso. E a gente se preocupa com tantas coisas que passam, gente. Passa. Ter uma vida é conhecer ao Senhor. Existe um velho pastor, que eu esqueci o nome dele, que ele fala que a vida eterna é como se fosse um barquinho a remo no meio de um oceano. E o oceano é Deus. É uma vida inteira para explorar esse oceano. E opa, descobri algo que eu não conheço. O problema é a gente começar a se encher com coisas que vão acabar com a nossa fome, gente. Acontece. Você vai lá no churrasco, aí o churrasqueiro esperto começa a lançar pão de alho. Toma. Pão de alho, pão de alho. Você não sabe se é uma estratégia. Pão de alho, pão de alho. Aí tu fica como? Lotado. Aí quando vai liberar carne, tu já come, não tanto, come tanto, mas não tanto como deveria comer. Porque tem uns aqui ignorantes que come o carvão, se demole. Tu vai no restaurante, aí tu pede um prato principal, aí tu vai comendo um pouquinho ali, come um pastelzinho. Quando você vê, fala, pô, perdi a fome. Comeu coisa que não deveria. Aí perde a fome do Senhor. Aí fala, mas eu não consigo entender. Eu não sinto nem mais vontade de ir para a igreja. Bingo, te falta fome. Te falta fome de Deus. Fome pela presença. Fome em falar, Deus, por favor, me toca mais uma vez. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Amado, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 42, um dos versículos que falou comigo em janeiro. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, amado. Minha alma anseia por ti, Deus. E às vezes nós nem isso desejamos. Desejamos o Senhor quando estamos no culto. Aí o ambiente, uma luz mais apagada, uma musiquinha com nota menor, não é não? Aí, ele fez até com vontade, né? Uma musiquinha mais coisa, aí a gente fala, aqui eu me preocupo em saber que eu quero Deus. Aqui eu quero o Senhor. Amados, vamos lá, cara, a gente tem algo mais profundo para encontrar, para acessar, amado. Abra sua Bíblia lá em Isaías 55. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Fica bolado comigo não, tá? Versículo 1, olha só o que esse texto diz. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro, preste atenção. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Só precisa de fome. Aqueles que estão com fome, mas não tem dinheiro não, vem aqui. Só precisa de algo. Há um desejo do Senhor liberar algo sobre a nossa vida. Olha só, venha, compre e comam. Mas não tem dinheiro, mas não precisa. Não precisa. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar, preste atenção, amado, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escuta-me, escutem-me, e como o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição, amado. Somente o Senhor pode. E o desejo do Senhor, não, mas eu não tenho nada para oferecer, e Deus, eu só quero a sua fome. Você está com vontade de comer? Venha. É isso que Deus está falando nessa noite.
Ah, não, mas eu tô me sentindo sujo, eu tô me sentindo impuro, eu tô me sentindo que eu não sou digno. Deus está falando, eu só preciso que você tenha fome. E o Senhor te toca, e se você tiver um coração arrependido, o Senhor te limpa. Precisa ter um desejo no nosso coração de conhecer o Senhor, amado. Precisa, amado. Precisa. O quanto mais a gente o conhece, mais a gente o ama. E quanto mais a gente o ama, mais a gente quer o conhecer. É infinito. A gente o conhece, a gente prova dele, vê o Senhor, a gente o ama. E a partir do momento que a gente começa a andar e trilhar um caminho de obediência, amando ao Senhor, a gente fala, eu preciso conhecer mais o Senhor. A gente precisa conhecer o Senhor, mano. A gente precisa conhecer o Senhor. Sabe por quê? Porque a fome nos esvazia, a fome nos humilha. É um estado, sentir fome é um estado que acaba humilhando e ela nos esvazia. É exatamente assim que Deus quer que a gente esteja na frente dele, vazio de nós mesmos, que sobre, que reste apenas um desejo de conhecer ao Senhor. É dessa forma que Deus quer que a gente esteja, aos pés dele, vazios, famintos. Fala, Senhor, só me resta o desejo de te conhecer. Ela nos esvazia, ela nos humilha, ela nos pressiona. A nossa esperança, talvez alguns tenham até escutado isso de começo de fevereiro para cá. A nossa esperança precisa ver a face do Senhor. Como, eu não sei você, mas eu tenho escutado, eu e a pastora Rebeca, a gente está, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. É isso que precisa direcionar a nossa vida. Esperar pelo dia que veremos a face de Jesus, amado. Que venha sobre nós fome de Deus, amado. Fome pela presença dEle, amado. Precisamos parar de negociar a presença do Senhor, amado. Precisamos parar de se preocupar. Se a gente provar do Senhor, veremos a bondade do Senhor. Iremos parar de nos preocupar com as coisas que o Senhor disse que cuidaria. Precisamos, amado. A nossa esperança está em um dia ver o Senhor, amado. É isso que precisa dominar o nosso coração. Ver o Senhor. Ver o Senhor. Ter fome de Deus. Fome do Senhor, amado. Para que assim o nome do Senhor seja conhecido. Para que assim as pessoas ao olhar para você e falar, eu quero ter essa fome que você tem. Eu quero experimentar aquilo que você experimentou. Mas talvez pessoas possam estar passando pela nossa vida, convivendo com a gente, e nem sabe do nosso desejo de conhecer ao Senhor. Nem sabe do nosso desejo de que a gente ama o Senhor. Tem uma frase que diz assim, escave o poço até achar água, e as pessoas virão beber água. Não traga pessoas sedentas se você não cavou o poço. Precisamos cavar o poço, achar água que mata a nossa sede, achar a vida eterna. E assim, pessoas irão experimentar do Senhor. O Senhor está falando conosco essa noite, amado. E a gente está no tempo de acolhimento, é o tempo da nossa igreja. Iremos acolher vidas. Como a gente precisa acolher vidas? Tendo fome de Deus. Pessoas que chegarem aqui, o meu desejo, o desejo do meu coração, e diante do Senhor eu falo isso. Não é que achem um culto legal. Não é que acham que o pessoal lá toca as músicas que eu gosto.
Pô, o pessoal lá é maneiro. Cara, o desejo do meu coração é que pessoas possam ser atraídas pela presença do Senhor. Reunião, que os nossos cultos, que as nossas reuniões possam ser de fome de Deus. Pessoas sedentas, Senhor, por favor, nos toca mais uma vez. Essa tem que ser a nossa oração, amado. Por favor, Deus, nos toca mais uma vez. Porque somente no Senhor nós somos satisfeitos. Satisfeitos e famintos. Não é somente saber coisas pelo Senhor. O Senhor está fazendo um convite para você. Experimente dele. Experimente do Senhor, cara. E bem profético para a sua vida. Talvez você veio com muitos planos, mas o desejo do meu coração, cara, fica aí com a gente no Segredo do Leão. Deixa a gente orar por você. Tira um tempo com Deus. Só você e Deus. Se ajoelha e fala: Deus, eu estava todo errado até aqui. Muito tempo eu não sentia fome. E eu fui pesquisar, botei lá no chat GPT, Luz, curiosidade sobre fome, essas coisas. Fui ler, né, para ver se... Cara, e uma coisa que me chamou a atenção é que quando você para de comer durante muito tempo, o seu metabolismo, ele, né? O pessoal formado em educação física e nutrição, desacelera para você não sentir fome. Cara, isso faz uma ligação muito maneira com o espiritual, exatamente. A gente para de comer, a gente para de sentir fome. Para experimentar de Deus, a gente para de sentir fome. A gente para de sentir fome. Cuidado para você não ter entrado numa rotina. Cuidado. Cuidado. E para eu encerrar, queria que você abrisse sua Bíblia. Eu tenho quanto tempo? Eu tenho 1 minuto e 50. Não vai dar. Queria que você abrisse sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha para mim aqui. A quantidade que você tem de Cristo revelado na sua vida é o quanto você enxerga de Deus na sua vida, o quanto você experimentou de Deus. Você sabe o quanto como está a sua vida com Deus. Você sabe, essa é a quantidade que você tem de Cristo revelado. Porque enquanto Cristo não voltar, conheceremos Cristo como um espelho. Um dia veremos face a face. E eu falei que a nossa esperança precisa estar no dia que veremos face a face. Olha o que Paulo diz. 13. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. O quanto mais a gente conhece do Senhor, a gente olha para nós e a gente vê a revelação de Cristo, e a gente mais conhece o Senhor, e você sabe como você é. Você sabe quando você está sozinho. Você sabe, você conhece. Você sabe a tua realidade. Você sabe, amado. Um dia veremos Cristo face a face. Um dia veremos Cristo. Um dia veremos a Cristo. Um dia, amado, veremos o Senhor. Que possamos experimentar do Senhor, estar satisfeito e faminto. Que possamos sair daqui com mais fome de Deus. Que possamos sair daqui com desejo de conhecer ainda mais o Senhor. Não pare por aqui. Não ache que somente o culto é suficiente para você, porque não é. Isso aqui é só para despertar em você uma vontade de conhecer mais o Senhor.
Não use o culto como um parâmetro. Porque eu fui lá e me alimentei de Deus. Não é assim que funciona. Não é somente isso. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Iremos falar daquilo que nós experimentamos. Teremos ao longo desse ano cultos na praça, mano. Já tem até data marcada, onde iremos falar do amor do Senhor. Teremos diversos evangelismos. Teremos diversas oportunidades de falar do Senhor. Mas falar de algo que a gente experimenta e vive. Passou o tempo da gente falar do Senhor, mas a gente não experimentar. Saber do Senhor, mas não experimentar. Passou o tempo. E eu quero orar por você.